Vamos conhecer quais são os pontos positivos, mas também os negativos de você fazer a saída fiscal do Brasil. Me acompanha aqui então. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário, blindagem patrimonial e estratégias de internacionalização. Então se você gosta desse tipo de conteúdo que é do interesse das pessoas de negócio que querem ganhar mais dinheiro, considere se inscrever aqui no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei também. Até porque no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a saída definitiva do país. Porque você já deve saber, as pessoas pagam impostos no Brasil não porque elas são brasileiras, e sim porque elas moram no Brasil. E a partir do momento em que elas decidirem não morar mais no país, fazer a saída definitiva, formalizar isso perante a Receita Federal Brasileira, aí, a princípio, elas não vão mais precisar pagar impostos no Brasil. E é sobre isso que eu gostaria de esclarecer mais no vídeo de hoje. Até porque quem me acompanha sabe que eu fiz isso. Eu estou em Portugal agora como uma estratégia de planejamento tributário. E aí muitas pessoas se interessaram mais sobre esse conteúdo e então eu resolvi fazer um vídeo para falar mais sobre isso. Trazendo um ponto positivo, um ponto que eu considero neutro, às vezes positivo e às vezes negativo, e os pontos negativos de você fazer a saída do Brasil. E os pontos positivos de você fazer a saída fiscal do Brasil, na verdade, eles não são muitos não. É um único, mas ele é tão bom que muitas vezes pode superar todos os pontos negativos. Qual seja, não mais precisar pagar impostos no Brasil, exceto sobre a fonte de renda brasileira. O que significa que se você é uma pessoa que, assim como eu, constrói capital de forma global e tem o grosso da sua renda vindo de fora do Brasil, aí você consegue, fazendo a saída fiscal, não mais precisar pagar impostos no Brasil sobre todo esse patrimônio que você ganha da fronteira do Brasil para fora anualmente. Isso daí, na minha perspectiva, supera todos os pontos negativos de você fazer a saída fiscal, que são os seguintes. O primeiro deles é que você pode continuar sendo sócio de empresa no Brasil. Porém, essa sua empresa não vai mais poder estar no regime do Simples, porque agora você não é mais um residente no país. Além disso, o segundo ponto negativo é que você pode continuar sendo sócio de empresas no Brasil e além de não poder estar no Simples, essa empresa, você não pode ser o administrador. Vai ser só sócio apenas, vai ter que botar outra pessoa para administrar, para estar lá assim constando no registro do contrato social do negócio. Esses dois pontos negativos, na minha perspectiva, eles não são tão relevantes assim. Afinal, você não pode mais ser administrador de empresas no Brasil, a sua empresa não vai mais poder estar no Simples. Que seja, pelo menos você agora pode fazer a distribuição de lucros de uma empresa que você tem em um paraíso fiscal com 0% de impostos. Então, vai precisar fazer um remanejamento na sua estrutura societária, não vai poder estar no Simples, mas vai poder estar num país cujo imposto, às vezes, é 0%, o que é ainda mais interessante, não é verdade? E dando sequência aqui, um terceiro ponto negativo de você fazer a saída fiscal do Brasil diz respeito à manutenção de contas bancárias e de contas em corretoras de valores no Brasil. O que acontece é que quando você faz o trâmite de saída, provavelmente vai ser muito difícil que você consiga manter essas suas contas abertas, porque as instituições financeiras, a partir do momento em que você avisá-las da sua característica de não mais residir fiscalmente no Brasil, elas vão precisar trocar o status da sua conta para uma CDE, conta de domiciliado no exterior. O que significa que a burocracia que elas vão ter que cumprir perante as autoridades, ao Banco Central, para manter essa sua conta aberta, vão ser muito maiores. Isso aí custa caro, razão pela qual ou elas vão alegar desinteresse comercial em manter você como um cliente da instituição, ou ainda, bem provavelmente, elas vão querer repassar esse custo para você. E aí vai ser você que vai alegar que não tem interesse comercial em manter a conta, porque eles vão cobrar muitas vezes mais de R$2.000 por mês para manter essa conta aberta no Brasil. Fica um pouco complicado de você manter investimentos na Bolsa Brasileira, por exemplo. Você pode manter em imóveis, afinal, você não precisa ter uma conta bancária para acessar esse seu imóvel. Mas é mais difícil manter ações, porque embora você possa as manter, muito provavelmente você não vai conseguir ter uma conta em uma corretora de valores. E aí como é que você vai fazer para comprar e vender, para balancear suas posições,
se você não consegue acessar mais essas suas posições. E é por conta disso que às vezes é prejudicial. Mas convenhamos, aqui também, na minha perspectiva, esse é o tipo de problema que, como diria o Capitão Nascimento naquele filme Tropa de Elite 2, naquela cena em que ele sai da polícia, mas é promovido à Secretaria de Segurança Pública, é o tipo de situação que você cai, mas você cai pra cima, meu amigo. Porque se você não pode mais investir no Brasil, vai ser difícil, pelo menos, manter esses investimentos, beleza, por um lado isso é ruim. Por outro lado, isso talvez seja o gatilho que te leve a investir em mais mercados, de forma internacional. A Bolsa Brasileira, ela representa cerca de 1% do mercado de ações mundial, ao passo que só os Estados Unidos sozinho representa cerca de 40%. E por lá você consegue acessar não apenas as ações de empresas americanas, como também de Europa como um todo, a Ásia e mesmo ADRs das principais ações de empresas listadas no Brasil. Só que acessando lá fora, em uma instituição com maior segurança jurídica, porque ela está num país que tem maior segurança, que não vai botar um IOF para quem mandar o dinheiro para fora do dia para a noite, por exemplo, como existe o risco de isso acontecer aqui no Brasil. Além disso, vai estar cotado em dólares, e aí você vai conseguir mensurar qual que é a tua real performance aí nesses investimentos, porque, não se engane, o mundo ele não é cotado em reais, ele é cotado em dólares. Então, na prática, ter esse problema é algo que te trará muitas outras vantagens no seu crescimento como um investidor. Fará com que você comece a pensar um pouco mais fora da caixa. Ao menos essa é a minha perspectiva. É claro, eu também não sou um dono da razão, cada um tem as suas convicções pessoais, mas é assim que eu penso. E aí um ponto que eu considero nem positivo e nem negativo em relação à sua saída fiscal, mas sim um ponto neutro, é que você não vai mais precisar fazer a sua declaração de imposto de renda de pessoa física todos os anos para o Brasil. Quer dizer, na maior parte dos casos isso é algo positivo, porque significa que você não vai mais se estressar com essa burocracia. Por outro lado, às vezes isso pode ser algo negativo, principalmente quando você faz a saída fiscal e o Brasil ele resolve fazer uma retenção de imposto sobre a sua aposentadoria no Brasil, por exemplo, uma retenção no percentual acima do que era devido. E aí você não consegue, a princípio, fazer o abatimento disso daí, porque você não faz a declaração do imposto de renda no final do ano para poder pegar eventuais deduções, por exemplo. Vai acabar muitas vezes precisando entrar com um processo judicial no Brasil para conseguir fazer com que a Receita não cobre esses impostos na alíquota superior do que deveria estar cobrando. Entre outras diversas situações na qual não fazer a declaração no Brasil é mais prejudicial do que positivo. E um outro ponto é que muitas pessoas, quando elas fazem a saída do Brasil física, elas preferem não formalizar a saída fiscal, ficando, portanto, muitas vezes com o status de dupla residência, ou seja, pagando impostos, devendo pelo menos fazer declarações, tanto no Brasil como também no país no qual elas decidem ir morar. E isso daí pode ser, em muitos casos, extremamente complicador, porque se você continua como um residente fiscal no Brasil também, isso significa que você precisa declarar para a Receita Federal Brasileira a sua fonte de renda de origem mundial. E muitas pessoas não fazem isso, elas saem do Brasil, declaram no Brasil tão somente a parcela do patrimônio que ganham dentro do país. E aquela parcela que ganham do lado de fora, não declaram, como se fosse duas pessoas com dois patrimônios diferentes. E isso daí está errado e pode trazer uma complicação gigantesca na hora que essa pessoa decidir voltar para o Brasil. Então era melhor ter feito a saída fiscal para evitar fazer esse tipo de declaração de forma errada para a Receita Brasileira, para não ter essa complicação no futuro. E pior, tem muitos contadores que fazem a declaração dessa forma equivocada. Eu arrisco a dizer que a maioria deles, pegando aí pelo menos as evidências anedóticas de casos que eu tive de boa parte dos meus clientes, que eu pude verificar essa declaração sendo feita de forma equivocada. E por último, também é importante esclarecer que ao você fazer essa saída definitiva do Brasil, a saída fiscal, você não deixa de ser brasileiro, você não vai ter o seu CPF cancelado, como diversos outros mitos que a gente vê por aí. Na verdade, você vai estar plenamente regular com as autoridades brasileiras e ainda assim vai conseguir viver pagando menos impostos. Não é interessante?
Pois é, eu também acho. Por isso que eu resolvi implementar isso daí até mesmo pra mim. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.